Caso clínico, pessoal. Adoro caso clínico, vocês também gostam. E, em particular esse, eu tô muito feliz com esse resultado, quero compartilhar com vocês. Inclusive, foi até o próprio paciente que falou, Andréia, se quiser gravar um vídeo falando do meu caso, porque eu quero ajudar mais pessoas também. Sofri tanto, né, ele tem o transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, 7 anos com diagnóstico, 5 tipos de medicações que ele deixou de usar. Então, eu queria contar um pouquinho desse caso clínico dele para vocês, porque ele já faz uso da modulação hormonal, né, há 2 anos, onde ele deixou de tomar as medicações, melhorou muito, mas ele estava precisando ainda melhorar em alguns pontos, né, e é isso que eu quero trazer para vocês, porque dentro desse caso clínico a gente tem muitos detalhes interessantes para a gente falar, como local de aplicação, como dosagens, né, os níveis hormonais, o uso da progesterona ali no homem. Então tem vários detalhes que eu quero abordar nesse vídeo. Então assim, ele tem 43 anos, né, homem, com esse diagnóstico da TAG, ansiedade generalizada aí, as medicações que usava, ele veio usando os hormônios, né, testosterona, progesterona e estradiol ele usava, e aí deu uma melhorada, mas ele falou assim, me procurou, então tem 3 meses que eu venho acompanhando ele, e ele me procurou falando que ele estava com mais irritabilidade e tal, a gente viu os exames, mas antes de tudo eu falei para ele, já suspende o estradiol, né, porque o estradiol, gente, ele é mais excitatório, ele se liga em glutamato, então ele às vezes pode dar mais irritabilidade se ele tiver em excesso, até porque a testosterona também já se converte em estradiol, então eu tenho muito cuidado com o estradiol ali, principalmente no homem. E ele já suspendeu, manteve a testosterona e progesterona, como ele sempre usava, e aí a gente começou a modulação ali, ele continuou a testosterona na mesma dosagem que ele já usava. A progesterona, gente, a gente aumentou para 100 miligramas por causa da clínica dele, né? Então um homem, mas precisava dormir melhor, acalmar mais, o histórico dele já de uso antigo de antidepressivos, então a gente precisava um pouquinho mais de progesterona. E aí a gente também desparasitou, gente. Ele estava com quadro de parasitose, né, pelo hemograma que eu vi. Falei, vamos fazer a desparasitação primeiro de tudo, vamos limpar esse terreno biológico. Aí ele fez a desparasitação ali da Ulda Clark, que a gente tem, o kitzinho todo, né, que mata aí mais de 100 tipos de vermes, de parasitas, né. Então, ele limpou com a desparasitação e, gente, só com isso ele já percebeu uma melhora muito grande, a gente percebeu também nos exames, eu vou deixar o resultado dos exames, mas veja, ele acalmou mais, né, e a testosterona, gente, que ele vinha assim, ó, de 400, 500, em março ele tinha feito os exames, estava em 800 a testosterona dele. Aí, gente, agora ele fez, 3 meses depois, a testosterona dele, e ele só estava usando dia sim, dia não, a mesma dosagem que ele vinha usando antes, ele estava usando só dia sim, dia não, porque no meio do caminho, ali 1 mês e meio depois, ele relatou para mim que estava com muita libido, estava incomodando até. Aí eu falei, então vamos baixar a dose da testo, vai fazendo dia sim, dia não. E aí ele fez os exames agora, gente, a testosterona dele foi para 3.120. Vocês vão ver aqui nos exames. Ah, André, não é muito? Sim, é muito. Aí o que precisava ver? A gente vai baixar isso, mas a clínica dele está muito boa. Aí o que a gente tinha que ver? DHT, porque o DHT, se ele fica maior que a testosterona, aí a pessoa tem irritabilidade, aí ela pode ter a queda de cabelo, pode aumentar a próstata, né, vai aumentar a PSA, porque esse DHT, que é a dihidrotestosterona, não pode estar maior que a testosterona. Agora, o ideal é o quê? De metade da testo ou a 1/3, e algumas pessoas se sentem bem com a clínica estando igual ainda, testo e DHT, mas nunca o DHT mais alto. Então a proporção dele, a gente ficou muito equilibrada, o DHT dele deu 1.395 para uma testo de 3.120. Lógico, os dois estão altos, mas os dois estão em proporção. E como que a gente conseguiu manter essa proporção? Primeiro, ele teve um efeito, uma resposta ao hormônio que ele não tinha antes, né? Porque nunca aumentou tanto assim. Então, agora o que a gente tem que fazer? Baixar mais ainda a testosterona, vai baixar a concentração pela metade, vai manter dia sim, dia não, e vai manter a progesterona mais alta, porque é ela que está fazendo esse equilíbrio. É a progesterona, gente, lembrando que atua na 5-alfa-redutase, impedindo essa conversão de testo em DHT, coisas que só medicamento às vezes faz, tipo fenasterida, dutasterida, ou às vezes um fitoterápico, tipo sal-palmeto, que atua ali, ou o óleo de semente de abóbora também atua ali, mas ele não usou nada disso, ele não usou sal-palmeto, nada. E ele conseguiu ter essa proporção. Então, os dois aumentaram muito porque agora ele está mais limpo, digamos, né? O sangue está respondendo melhor. Outra coisa que ele entrou de diferente, gente, que ele não fazia, ou ele fazia há muito pouco tempo,
o Lugol. Então o Lugol a gente sabe que faz essa limpeza também dos estrógenos, desse lixo metabólico às vezes que fica ali circulante, a gente não consegue eliminar, e o Lugol vai fazer otimizar os hormônios. Então é muito normal a gente ver isso na reposição hormonal, quem já fazia e quando entra com o Lugol começa a ter que baixar a dose do hormônio. Né? Tanto que ele não está usando já mais o estradiol desde que eu orientei ele parar, e o estradiol dele foi de 42 que estava em março, foi para 46. Então, sem usar agora o estradiol, ele aumentou um pouquinho pela própria conversão da testosterona, mas super em equilíbrio. Muito normal, porque o estradiol também tem funções boas, mas não está em excesso para causar uma irritabilidade. DHT em excesso causa também irritabilidade, né? Então, ele está muito equilibrado. Gente, os exames dele, assim, ó, ficaram muito bons. A homocisteína em 6, que é um marcador de risco cardiovascular. Agora, um exame que eu fiquei muito feliz de ver nele, que tinha me preocupado em março, era o ácido úrico, que estava 5,7, né? E próximo a 6, ele é um marcador hoje de lesão mitocondrial. E as mitocôndrias fazem respiração celular, energia, estão relacionadas ao processo de envelhecimento. Então, o ácido úrico hoje é um marcador muito interessante de ver para ver se tem dano de mitocôndria. E de 5,7, que estava em março, foi para 4,5. Então baixamos muito, está no valor ideal, também não pode ser muito baixo, tá no valor ideal. A vitamina D dele foi para 86, que estava, né, mais baixa, ali em 40. E o PSA dele, gente, em março, com aquela texto de 800, estava 0,6. Agora, com uma texto ainda de 3 mil e pouco, está 0,62, não aumentou praticamente nada. E isso me diz que a próstata dele também está saudável, né? Porque um DHT mais alto pode aumentar, sim, a próstata, pode aumentar a PSA. Então, a gente tem que olhar isso tudo. Então, gente, assim, ó, ele tá muito feliz com o resultado. Quis compartilhar isso com vocês. Estamos ajeitando na questão do sono, mas já melhorou muito. Então, por isso que ele também teve indicação de uma progesterona mais alta, porque a progesterona atua em GABA, né? Faz relaxamento, diminui a euforia. Ele usa alguns fitoterápicos também, tipo a ashwagandha, que a gente entrou, que ajudou também bastante, né? Equilibrar também cortisol. Ele tem bastante estresse pelo trabalho, né? E outra coisa, gente, que melhorou muito, talvez, essa absorção, foi aonde ele passou, o local de aplicação. Ele sempre usava assim, interior de braço, né, coxa, atrás do joelho. E aí eu falei pra ele, ó, vamos melhorar a absorção, passa na região genital. Então ele usa no pênis, na virilha, no testículo. E ali, gente, a pele é muito fina, ela absorve muito bem. Então também isso pode ter colaborado com esse aumento muito significativo, né, gente? Então, ó, local de aplicação é importante, equilíbrio com progesterona, também em homem, né? E também a dose agora que a gente vai ter que ir baixando e desparasitar. Então, essa limpeza todo. A dieta, ele já vinha numa dieta ele é muito rigoroso, bem certinho, uma dieta mais proteínas, gorduras, ele já cortou bastante carboidrato. Ele gosta de fazer jejum, mas até falei, quem às vezes tem ansiedade, gente, tem que sentir se o jejum faz bem, tá? Não, então, se acha que tá mais nervoso, assim, com o jejum, não faz, mas dê preferência de comer comidas mais saudáveis, né? Proteína, gordura boa, a gordura, um óleo de coco que vai mantendo, né? Então, gente, esse paciente é muito legal para vocês verem quantos detalhes, né? Numa clínica, num paciente só, que já vinha 2 anos fazendo uso, mas agora, nesses 3 últimos meses, otimizou devido a isso tudo. Então, se conhece alguém que sofre também disso, de ansiedade, saiba que tem jeito, dá para sair das medicações, e é com o tempo, né, é gradativo. Então, espero que tenham gostado aí desse caso.